O duque disse: "Você é como uma irmã para mim", até vê-la com outro homem e perder o ar. Os últimos raios de sol pintavam Hartwell Park de um dourado suave, um espetáculo que Lady Alice Fernley conhecia bem desde menina. Naquele fim de tarde, ela andava pelos jardins que eram seu refúgio, um lugar onde a alma encontrava paz. Aos 25 anos, sua beleza era simples e cheia de vida, mas em seus olhos brilhava um desejo guardado no peito, um sonho que parecia sempre um pouco distante. Ela tocou uma rosa recém-aberta, sentindo o perfume doce, e suspirou. Foi então que Julian Hartwell, o Duque de Greystone, surgiu. Alto e com um ar sério, ele tinha uma presença que parecia preencher todo o espaço ao redor. Os olhos dele, de um azul profundo, encontraram os dela. Por um segundo a mais do que o necessário, os olhares se prenderam, e Alice sentiu um calor subir pelo pescoço, o coração batendo um pouco mais forte. Ele sorriu, um sorriso pequeno, familiar, que não chegava a desarmar a dureza de seu rosto. "Alice, minha querida irmãzinha", disse ele, e o mundo dela pareceu desabar um pouco. Cada vez que ele a chamava de irmãzinha, era como um corte fundo no coração de Alice. Ela o amava há anos, um amor que guardava bem fundo, como um segredo precioso e doloroso. Tinha medo, um medo terrível, de que se um dia mostrasse o que sentia, perderia não só a amizade que os unia, mas também aquele lugar, Hartwell Park, que para ela era mais casa do que qualquer outro. Era o único lar que seu coração realmente conhecia, e Julian era o centro de tudo ali. Julian, por sua vez, observava Alice com uma atenção que ele mesmo não sabia nomear. Seus pais tinham morrido cedo, e a família de Alice tinha sido como um porto seguro, um bálsamo para sua dor. Ele se forçava a vê-la como intocável, uma parte da família, uma irmã. Era a única forma de se proteger, de não estragar a paz que tanto prezava e as relações entre as duas casas. Mas seu corpo nunca parecia concordar totalmente com a mentira que ele contava a si mesmo. Cada riso dela, cada vez que ela se virava para ele, algo dentro dele se agitava, uma coisa que ele sempre empurrava para o fundo da mente. Ele se sentia culpado por esses pensamentos, por esses sentimentos que deveriam ser apenas de carinho fraterno. Ele pigarreou, quebrando o silêncio que se estendeu por um segundo a mais do que o normal, um silêncio carregado de coisas não ditas. "Um baile em Hartwell Park no próximo sábado", ele anunciou a voz baixa e firme. "A sociedade estará toda lá. Espero que você venha, Alice." Era um convite simples, uma formalidade, mas para Alice soava como um aviso. Algo mudaria. Ela sentia isso no ar, na forma como o olhar dele demorou um instante a mais no seu antes de se desviar, quase como se ele estivesse lutando contra algo invisível. A velha e confortável mentira, o status quo de anos, estava prestes a ser testada, e ela não sabia se seu coração aguentaria. O grandioso salão de baile de Hartwell Park brilhava com a luz de centenas de velas, refletida nos cristais e nos olhos das pessoas. A música era vibrante, enchendo o ar com a promessa de alegria e encontros. Para Lady Alice, contudo, havia um peso no coração. Ela estava cansada de esperar por algo que nunca vinha, por um reconhecimento que Julian parecia incapaz de dar. Naquele dia, ela decidiu que era hora de agir, mesmo que seu peito apertasse com a ousadia de sua decisão. De repente, um sorriso charmoso se curvou em sua direção. Era o capitão Thomas Wren, recém-chegado da marinha, com um uniforme impecável e um olhar que parecia enxergar cada parte dela. Ele a cortejou com uma desenvoltura admirável, e Alice, sentindo-se estranhamente à vontade, aceitou dançar. Nos braços do capitão, girando pelo salão, Alice sentiu algo novo. Ele a fazia rir. Seus olhos brilhavam com uma atenção que Julian nunca lhe dedicara. Ela corou, um calor agradável subindo por seu rosto, e por um momento sentiu-se a mulher mais desejada do mundo. O capitão a elogiava, falando de seu vestido, de seu sorriso, e Alice se pegou imaginando como seria ter alguém que a visse de verdade, sem as sombras de um passado inventado. Do outro lado do salão, Julian Hartwell, o Duque de Greystone, testemunhava a cena.
A taça de vinho em sua mão parecia pesada demais. O ar sumiu de seu peito, deixando-o pálido, a respiração presa. Ver Alice tão à vontade, tão feliz, nos braços de outro homem, era como um golpe físico, uma dor aguda. Um ciúme que ele jamais havia permitido sentir o atingiu em cheio, chocando-o com a força da emoção. Ele não sabia que podia sentir algo assim por ela. Seu olhar se fixou em Alice e ele começou a atravessar o salão, um espectro de irritação e possessividade. Cada passo era firme, determinado, e as pessoas se afastavam, sentindo a aura de poder que ele carregava. Os olhos de Julian eram escuros, fixos nela, e Alice sentiu um calafrio na espinha, mesmo enquanto ria. Ele chegou perto deles e a música pareceu silenciar. Sem uma palavra, Julian interrompeu a dança abruptamente. Sua mão, forte e firme, tomou a de Alice, apertando-a de um jeito que não deixava dúvidas. Era possessivo, protetor e contradizia anos de negação. Alice sentiu um choque elétrico percorrer seu braço e sua respiração ficou suspensa. O capitão Wren, percebendo a tensão palpável, recuou um passo, um leve ar de intriga em seu rosto. Julian não disse nada, mas seu olhar em Alice falava por si. Era um olhar que a dominava, que a prendia, uma mistura de raiva e algo mais profundo, algo que ela não ousava nomear. Ela sentiu o controle dele, a força silenciosa que a puxava para perto. Era um misto de medo e fascínio, uma eletricidade perigosa que deixava seu corpo em alerta. O baile inteiro parecia parar para observá-los. A linha da amizade, que Julian havia traçado com tanta firmeza, foi, pela primeira vez, publicamente borrada, e Alice sabia que nada mais seria como antes. A manhã seguinte ao baile em Hartwell Park trouxe uma névoa fria e pesada, cobrindo os jardins com um véu úmido. Lady Alice caminhava por entre as flores ainda orvalhadas, a cabeça cheia dos acontecimentos da noite anterior. Seu coração estava uma mistura confusa de esperança e uma dor familiar. O jeito como Julian havia interrompido sua dança, a firmeza de sua mão, o olhar que a dominara, aquilo não era a atitude de um irmão. Mas então, por que a incerteza ainda pairava? Ela ouviu passos atrás de si e seu corpo se enrijeceu. Era Julian. Ele estava visivelmente incomodado, sua postura ainda mais rígida que o normal. Seus olhos, antes cheios de uma intensidade que a assustara e fascinara, agora pareciam distantes, como se estivessem presos em pensamentos longínquos. Ele vestia um casaco escuro e o colarinho alto parecia esconder a tensão em seu pescoço. Alice, ele disse, a voz rouca, quase um sussurro. Precisamos conversar sobre a noite passada. Ela virou-se para ele, o peito apertado. O ar entre eles estava pesado, cheio de tudo o que não havia sido dito. Julian pigarreou tentando retomar o controle. Minha atitude foi impulsiva. Não queria causar uma cena. Mas como duque, tenho responsabilidade pela decência em Hartwell Park. E como seu amigo de longa data, sinto um dever de proteção fraterna. Aquelas palavras proteção fraterna caíram como um balde de água fria sobre Alice. A irmãzinha estava de volta. Mas agora ela sentia um gosto amargo ao ouvi-lo. Ele estava tentando justificar o ciúme que ela sentira, a possessividade que a eletrizara, com desculpas vazias de dever e amizade. Ela sabia que algo mais existia, algo que ele não queria ou não podia nomear. Fraterna? Alice perguntou, a voz um pouco embargada, os olhos fixos nos dele. Ela viu um lampejo de dor em seu rosto antes que ele se fechasse novamente. Sua mão em meu braço, seu olhar, pareceram qualquer coisa, menos fraternos, Julian. Ele desviou o olhar, sua mandíbula apertada. O silêncio se estendeu, desconfortável. Julian se sentia um tolo. Sua reação impulsiva na noite anterior o havia exposto de uma forma que ele não suportava. Ele se castigava, repetindo a si mesmo que não podia estragar as relações entre as famílias, que sua amizade com Alice era sagrada demais para ser arruinada por sentimentos que ele se recusava a nomear. Ele tinha que voltar a ser o Duque de Greystone, distante e intocável para o bem de todos.
Alice, por outro lado, sentia-se como um brinquedo, puxada e depois empurrada. Aquele ciúme, real e intenso, que havia enchido o salão, agora era negado, transformado em proteção. Era como se ele a estivesse usando para aliviar uma tensão interna que não se traduzia em amor, mas apenas em controle. A esperança que brotara em seu coração na noite passada murchava rapidamente, substituída por uma mágoa profunda. Julian tentou um novo começo, a voz mais controlada, mas ainda com uma nota de aspereza que ela nunca tinha ouvido antes. O Capitão Wren é um homem respeitável, sem dúvida, mas sua corte é rápida demais. Não quero que você seja vista de forma inadequada, Alice. Ela o observou, percebendo uma nova barreira, invisível, mas sólida, se levantando entre eles. O comportamento de Julian era errático, cheio de idas e vindas. Era como se ele estivesse lutando contra algo que ela não conseguia ver, um segredo pesado que o impedia de ser honesto, até mesmo consigo mesmo. Alice não sabia o que era, mas sentia que essa coisa, seja lá o que fosse, estava drenando a verdade de seus olhos e de suas palavras. Ela balançou a cabeça, um nó na garganta. Não se preocupe comigo, Julian. Eu sei me cuidar. Ele a olhou uma última vez, e naquele olhar havia um desespero tão profundo que ela quase estendeu a mão para tocá-lo. Mas ele se virou abruptamente, deixando-a sozinha no jardim orvalhado, com a confusão em seu peito, e a certeza de que, apesar de todas as suas palavras, algo mais complexo e doloroso estava em jogo. A irmãzinha estava de volta, mas a mulher que ele havia quase beijado com os olhos na noite anterior jamais esqueceria o que sentira. O capitão Thomas Wren não perdeu tempo. Nos dias que se seguiram àquele baile intenso, ele se tornou uma presença constante e charmosa na vida de Lady Alice. Flores frescas chegavam todas as manhãs, com bilhetes que elogiavam sua beleza, seu riso, a forma como a luz do sol parecia seguir seus passos. Convites para passeios a cavalo, onde ele a acompanhava com uma conversa leve e atenta, ou para jantares íntimos nas propriedades vizinhas, onde seus olhos azuis demoravam um pouco mais nos dela, a faziam sentir-se vista, verdadeiramente desejada. Era uma atenção que Julian nunca lhe dedicara, e o contraste era como o dia e a noite. Alice se sentia dividida. A corte do capitão era lisonjeira, um bálsamo para o coração que sangrava de amor não correspondido. Ele a fazia rir, a fazia corar, e pela primeira vez em muito tempo, ela se imaginou num futuro que não envolvesse a sombra de Julian. Pensava em aceitar a proposta silenciosa que os olhos do capitão faziam, em construir uma vida nova, longe da dor de ser a irmãzinha. Seria uma fuga, sim, mas também uma chance de ser amada abertamente, sem segredos ou negações. Seu coração, contudo, ainda clamava por Julian, por aquele olhar intenso que ele lhe dera no baile, por uma verdade que ele se recusava a confessar. Apesar da dor, a lógica de um futuro com o capitão Wren começava a parecer mais e mais atraente. Ele era gentil, bonito e a tratava com uma reverência que aquecia sua alma. Era uma vida previsível, talvez, mas segura. E a segurança, ela pensava, era algo que Julian nunca lhe ofereceria com sua indecisão e seus mistérios. Ela observava Hartwell Park de longe, o lar de sua infância, o lar de seu amor impossível, e se perguntava se estava finalmente pronta para deixá-lo para trás. Julian, do outro lado, observava tudo, de sua janela, dos jardins, em cada canto que Alice e o capitão Wren compartilhavam. Cada riso de Alice, cada movimento gracioso dela ao lado do outro homem, era uma facada em seu peito. Seu pulso acelerava, um fogo selvagem queimava em suas veias, e a angústia crescia a cada dia. Ele via a forma como o capitão a fazia sorrir, a maneira como Alice respondia com uma leveza que ele mesmo havia sufocado. E ele odiava. Odiava o capitão, odiava a si mesmo, odiava a mentira que o aprisionava. Ele se forçava a repetir, uma e outra vez, como um mantra doloroso: "Ela é como uma irmã, ela é como uma irmã." Mas a voz em sua cabeça era fraca, quase inaudível, abafada pelo grito silencioso de seu coração. A dor do ciúme era uma coisa nova e terrível, que o impedia de respirar.
Ele se castigava por esses sentimentos, por essa possessividade que contradizia tudo o que ele havia se forçado a acreditar por anos. Tinha que ser forte, tinha que manter a honra, tinha que proteger a amizade entre as famílias. O segredo do testamento de seu pai, aquela carta selada que ele guardava com tanto peso, tornou-se um fardo insuportável. Era sua justificação, sua desculpa para o distanciamento forçado, para a inação que o estava destruindo. Mas agora, ao ver Alice se afastar, ao vê-la considerar um futuro com outro, a honra parecia uma prisão, e o amor, um desejo proibido que ele não podia mais ignorar. O ar em Hartwell Park se tornou denso com a tensão. A cada dia que o capitão avançava, Julian sentia-se recuar ainda mais, preso em sua própria teia de silêncio e obrigação. O sol estava alto no céu de Hartwell Park, e um piquenique foi arrumado perto do pequeno lago, com toalhas xadrez estendidas na grama macia. Lady Alice estava sentada entre Julian e o capitão Thomas Wren, e a cena, que deveria ser leve e agradável, era pesada para ela. O capitão Wren, com seu sorriso fácil e sua conversa animada, era um contraste vivo com o silêncio tenso de Julian, que parecia mais uma estátua grega do que um homem de carne e osso. O capitão falava sobre suas viagens, contando histórias de mares distantes e de terras exóticas, sempre voltando seu olhar para Alice, como se ela fosse a única pessoa ali que realmente importava. Ele a serviu com a cesta de piquenique, oferecendo um pedaço de torta de frutas com uma delicadeza que fez Alice corar. Sua beleza, Lady Alice, faria qualquer homem desejar abandonar tudo para segui-la, disse o capitão, os olhos brilhando. É uma sorte que alguns de nós não tenhamos que lutar contra o peso de um ducado para poder cortejar uma dama. Julian, que até então parecia distante, endureceu. Sua taça de vinho quase se quebrou em sua mão. Ele lançou um olhar gelado para o capitão, um olhar que prometia perigo. Um ducado, respondeu Julian, a voz baixa e fria. Traz consigo responsabilidades que alguns não compreendem. Não é um fardo leve. O capitão Wren apenas sorriu, sem se abalar. Certamente, Duque, mas o amor, dizem, é mais leve que o ar e mais valioso que todas as terras. Pena que alguns se prendam tanto às terras que se esquecem do ar que respiram. Ele olhou para Alice, com uma expressão de pena que a irritou e a fez sentir-se como um prêmio em uma disputa. Alice sentiu o embate entre os dois homens como uma corrente elétrica entre eles. A raiva de Julian era quase palpável, mas ele a escondia por trás de uma máscara de frieza. Ela percebeu que o capitão estava, de propósito, cutucando Julian, testando seus limites, insinuando que ele não era capaz de agir, que era um homem preso a um título, incapaz de um sentimento verdadeiro e aberto. E para Julian era como se as palavras do capitão fossem facas que atingiam seu ponto mais fraco. Em sua mente, o testamento de seu pai, aquela carta selada que ele guardava em um cofre, ganhava vida. Ele se lembrava do rosto sério de seu pai, da exigência clara. Jamais corteje a menina, Julian. Proíbo-o. A proibição ressoava em seus ouvidos, explicando sua incapacidade de se mover, de lutar por Alice, como seu coração gritava para fazer. Ele era um prisioneiro da honra, amarrado por uma promessa feita a um homem morto, e agora estava perdendo tudo por isso. Alice olhou para Julian, tentando decifrar o mistério em seus olhos. Ela via a dor, a raiva contida, mas também uma barreira intransponível que ele não podia ou não queria cruzar. Aquela coisa, aquele segredo que ela não conhecia, era o que o impedia. Não era que ele não sentisse, era que ele estava impedido de mostrar. A percepção era um alívio e uma tortura ao mesmo tempo. O capitão Wren, percebendo a hesitação de Alice e a impotência de Julian, aproximou-se dela, sua mão tocando a dela por um breve segundo antes de se afastar. O toque era gentil, mas firme, uma promessa silenciosa. Lady Alice, ele disse, a voz suave, você merece um homem que lute por você abertamente, sem hesitação. As palavras do capitão ecoaram na mente de Alice. Ela sentia que havia uma razão para a inação de Julian, uma razão pesada,
Mas a dor de não saber a verdade, de ser mantida na escuridão, era quase insuportável. Julian estava ali, perto, mas tão longe, preso em seu silêncio. E o capitão, com sua atenção e suas promessas, começava a parecer a única saída, a única chance de um futuro onde ela não seria apenas a irmãzinha do Duque, mas uma mulher amada e desejada. A decisão iminente pairava no ar, uma sombra escura sobre o piquenique ensolarado, e Alice sentia-se cada vez mais empurrada para os braços do capitão. O piquenique havia terminado, mas a sombra da decisão iminente ainda pairava pesada sobre Lady Alice. O capitão Wren, com sua corte aberta e insistente, a empurrava para um futuro, enquanto Julian, com seus olhares intensos e suas palavras evasivas, a puxava de volta para um passado de negação. Ela sabia que havia algo mais, algo profundo e oculto por trás do comportamento do Duque. Aquela barreira invisível, que parecia mais forte que qualquer muro de pedra, não era de falta de sentimento, mas de um impedimento doloroso. Para entender Julian, Alice precisava olhar para trás, para a juventude dele em Hartwell Park. Ela imaginava, com o coração apertado, a dor de um menino que perdeu os pais cedo demais. Julian havia sido jogado no papel de Duque ainda muito jovem, com o peso de um título e de uma propriedade enorme sobre seus ombros ainda frágeis. O riso fácil da infância foi substituído por uma seriedade forçada, os jogos pelos deveres. A família Fernley, a família de Alice, havia sido o único consolo de Julian naqueles anos sombrios. Sua mãe, gentil e amorosa, havia sido como uma segunda mãe para ele. Seu pai, um mentor. E Alice. Alice havia sido a luz, a amiga que corria pelos campos com ele, a única a vê-lo sem o peso da coroa, um menino que precisava de carinho e risadas. Mas havia um momento que Julian nunca falava, que havia mudado tudo. Alice não sabia os detalhes, mas sentia que ali estava a raiz do mistério. Ela imaginava Julian, ainda um jovem duque, ao lado do leito de seu pai, ou talvez sentado em um escritório austero, lendo um testamento. O pai de Julian, um homem severo e preocupado com o legado da família, havia feito uma exigência que, Alice sabia agora, moldara a vida de Julian e a dela. O pai, com suas últimas palavras ou em um documento formal, havia proibido Julian de cortejar Alice. Jamais corteje a menina, Julian, ele teria dito, ou escrito, com a voz grave da autoridade. Temo escândalos, temo conflitos de terras. Você é o Duque, Julian, e seu dever é com o nome Hartwell, não com as emoções. Julian, jovem e sobrecarregado, com o coração partido pela perda e pela responsabilidade recém-adquirida, não teve escolha. Ele aceitou. Selou o compromisso em uma carta que ele guardava até hoje, escondida, como um fardo silencioso que ninguém podia ver. Aquela promessa, feita em um momento de dor e obediência, era a raiz de sua negação, a razão pela qual ele se forçava a chamá-la de irmãzinha, porque se convencia de que não merecia estragar a amizade entre as famílias. A carta, Alice sabia, era o motivo. Ela não a tinha visto, mas a sentia. Era um pedaço de papel antigo, com a caligrafia firme do pai de Julian, um documento que falava de dever, de honra e de uma proibição que se tornara uma prisão para o coração do Duque. Era por isso que ele se afastava, por isso que a puxava para perto e depois a empurrava. Por isso que seus olhos mostravam uma dor que ele não podia explicar em palavras. Ele estava preso. Preso a um juramento, a um legado, a um pai que, mesmo depois de morto, ainda o controlava. Alice sentiu uma onda de pena e raiva. Pena por Julian, que carregava um fardo tão pesado. Raiva por seu pai, que havia amarrado o futuro do filho e o dela com uma caneta. Aquele segredo, aquela carta, era a razão pela qual Julian não podia lutar por ela, porque ele estava perdendo-a para o capitão Wren. E, de repente, o comportamento evasivo do Duque, sua inação, sua dor, tudo fez um sentido terrível e desolador. Julian a amava, ela sabia, mas estava amarrado por um juramento silencioso. Alice, com o coração apertado pela dor da revelação, decidiu que não podia mais viver na escuridão. A verdade, ainda que parcial, era um fardo pesado demais para carregar sozinha. Ela o procurou.
Encontrando-o na biblioteca de Hartwell Park, rodeado por livros antigos, tão distantes quanto seus próprios pensamentos. A luz fraca da tarde caía sobre ele, e Alice sentiu um calafrio ao vê-lo ali, tão próximo e inatingível. Julian, ela começou, a voz um pouco trêmula, mas firme. Ele ergueu os olhos, e neles Alice viu a mesma mistura de dor e receio que havia percebido antes. Preciso que me diga de uma vez por todas o que se passa com você. Seus olhos dizem uma coisa, suas ações outra, e suas palavras. Já suas palavras me ferem mais do que imagina. Ela deu um passo à frente, a distância entre eles diminuindo. Como pode me chamar de querida irmãzinha depois de me olhar daquele jeito no baile, depois de me puxar para perto como se eu fosse sua? Julian se levantou, os olhos fixos nela, uma tensão quase visível em seus ombros. Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. A proximidade deles, o cheiro de seu perfume, o ar suspenso entre eles, o deixava sem ar. Alice sentiu a eletricidade entre eles, a mesma que a havia atingido no baile. Você não sabe o quanto essa palavra me destrói, ela continuou, a voz um sussurro carregado de mágoa. Anos de amizade. Anos de uma mentira que eu mesma comecei a acreditar. E agora, quando penso que há algo mais, você recua. Você me trata como um dever, não como uma mulher. As lágrimas brotaram em seus olhos, mas ela as segurou com força. Eu o amo, Julian. Amo Hartwell Park. Amo a vida que construímos juntos, mesmo que fosse apenas de amigos. E tenho medo, um medo terrível, de que se eu insistir em saber a verdade, se eu insistir em lutar por algo que você não pode me dar, eu perca tudo. Perca sua amizade, perca este lar. Você me faz sentir inadequada, como se não fosse o suficiente para quebrar a barreira que você construiu. Sua voz se quebrou no final, a vulnerabilidade exposta. Julian estendeu a mão como se quisesse tocá-la, mas a recolheu antes que seus dedos se encontrassem. Seu rosto estava pálido, e Alice podia ver a batalha interna em seus olhos. A cada palavra dela, a cada lágrima não derramada, o peso de seu segredo parecia esmagá-lo. Foi nesse silêncio denso que a voz do capitão Thomas Wren ecoou do corredor, não para eles, mas alta o suficiente para ser ouvida, como um comentário casual para um servo que passava. Ah, sim, disse o capitão com um tom de voz que era doce demais. O amor, para ser verdadeiro, deve ser ousado, não acovardado. Não há glória em um coração que se esconde atrás de títulos ou de velhas conveniências, não é mesmo? A covardia, meu caro, é um fardo mais pesado que qualquer coroa. Uma pena para aqueles que não conseguem ver a beleza que tem bem à sua frente por causa de seus medos. As palavras do capitão caíram como um raio no pequeno espaço da biblioteca. Julian se enrijeceu, o olhar agora escuro não de dor, mas de uma raiva contida. Ele não precisava olhar para Alice para saber que ela também havia ouvido. O capitão não estava apenas alfinetando, ele estava declarando guerra, desafiando Julian em seu próprio território. A ameaça não era direta a Alice, mas ao domínio de Julian sobre ela, ao seu orgulho, à sua própria capacidade de ser um homem. Alice sentiu a tensão em Julian, a forma como seu corpo se tornava uma rocha. Mas mesmo com a provocação clara do capitão, Julian permaneceu em silêncio, sua boca uma linha fina. Ele não podia falar, não podia se defender sem revelar o segredo, e essa inação, essa incapacidade de lutar por ela, mesmo agora, era a ferida mais profunda. Seu amor por ele era um poço sem fundo de dor, e ela se sentia cada vez mais à deriva, empurrada para longe por um homem que a queria, mas não podia tê-la. Ela sabia que tinha que tomar uma decisão, e logo. O sol de inverno era frio e pálido sobre Hartwell Park, mas dentro da mansão, o calor da lareira não conseguia afastar a tensão que pairava no ar. Lady Alice estava sentada na sala de estar, fingindo ler um livro, mas seus olhos corriam para a janela, onde o capitão Thomas Wren acabara de chegar. Ele trazia um buquê de rosas vermelhas, as mais bonitas que ela já havia visto, e um sorriso que prometia tudo o que Julian se recusava a dar. O capitão se aproximou dela, seus passos firmes e confiantes. Ele se inclinou, beijando sua mão com uma delicadeza que fez Alice corar. Lady Alice, disse ele,
sua voz suave e envolvente. Há um grande baile em Londres no próximo mês. Gostaria muito que a senhora me fizesse a honra de ser minha acompanhante oficial. Seria um prazer apresentá-la à sociedade de lá como a mulher que roubou minha atenção. Alice sentiu um arrepio. Ser convidada como acompanhante oficial para um evento tão importante era mais do que um convite. Era uma declaração de intenções, um passo claro para um noivado. Era a confirmação de que ele a via, que ele a queria abertamente. Seus olhos se levantaram para o capitão, e ela viu a sinceridade em seu olhar. Era a chance de um futuro, de uma vida sem a sombra de Julian. "Capitão, é uma honra", ela começou, seu coração batendo forte. Antes que pudesse responder mais, uma voz grave e fria cortou o ar. "Capitão Wren", disse Julian Hartwell, parado na porta da sala, a silhueta imponente contra a luz. Seu rosto estava sério, e seus olhos, de um azul tempestuoso, estavam fixos no capitão. "Creio que seus avanços são um tanto precipitados. Lady Alice é uma jovem de boa família, e a decência exige um cortejo mais tradicional." Alice sentiu o olhar de Julian sobre ela, e uma eletricidade perigosa a atingiu. Ele estava ali, de novo, tentando controlá-la, tentando impedir sua liberdade, mas sem dar nada em troca. Ela sentiu uma mistura de raiva e uma estranha satisfação por vê-lo reagir. O capitão Wren se virou para Julian, um sorriso calmo e desafiador em seus lábios. Ele não demonstrou medo. "Precipitação, Duque", respondeu o capitão, a voz sem um pingo de temor, ou talvez uma clara intenção. "Lady Alice merece ser cortejada com seriedade e sem rodeios. Diferente de outros, eu não fujo do que sinto ou do que quero. Acredito que a indecisão é um fardo muito mais pesado que a rapidez." Julian deu um passo à frente, sua mandíbula apertada. Alice sentiu a pressão do ar mudar, a tensão entre os dois homens quase sufocante. Ela olhava de um para o outro, seu coração em um turbilhão. "Meu interesse em Lady Alice é de longa data", disse Julian, sua voz baixa e cheia de uma raiva contida. "E meu dever para com ela e sua família é inquestionável." O capitão riu, um som suave e irritante. "Dever, Duque? Ou seria medo? Se o Duque tem tanto interesse em Lady Alice, por que não se move? O que o impede de lutar por ela, como um homem deveria lutar pela mulher que deseja? Ou será que o peso de seu ducado o impede de sentir, de agir?" Ele lançou um olhar significativo para Alice, como se quisesse que ela notasse a fraqueza de Julian. As palavras do capitão atingiram Julian como um golpe. Alice viu a dor e a fúria em seus olhos, uma batalha interna que ele não conseguia esconder. A pressão do juramento de seu pai, a proibição de tocar Alice, tudo isso se misturava com o medo de perdê-la para sempre. Era como se o chão estivesse desabando sob seus pés. O capitão não o temia, não o respeitava, e estava usando a própria fraqueza de Julian contra ele. Julian abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Ele estava encurralado. Se falasse, revelaria o segredo que o amarrava. Se não falasse, perderia Alice. Seu corpo tremia com a luta, e Alice sentiu um aperto no peito. Ele a amava, ela sabia, mas estava preso em uma gaiola invisível, enquanto o capitão, livre e ousado, estava ali, pronto para levá-la embora. O capitão Thomas Wren se virou para Alice, um sorriso vencedor em seus lábios. "Lady Alice, espero sua resposta para o baile em Londres. Permita-me mostrar-lhe o que um homem pode fazer quando não tem medo de lutar pelo que quer." Alice olhou para Julian, que estava pálido, a respiração pesada, seus olhos suplicando por algo que ele não podia pedir. Ela sentiu o poder da escolha em suas mãos. A inação de Julian, mesmo que motivada por um segredo doloroso, era uma ferida aberta. O capitão, por outro lado, oferecia um caminho claro, uma saída daquela tortura. Com um suspiro quase inaudível, Alice assentiu para o capitão. "Seria uma honra, capitão Wren", ela disse, a voz firme, mas o coração um caco. A derrota nos olhos de Julian foi quase demais para ela suportar, mas era uma derrota que ele mesmo havia imposto. E ela sabia que, a partir daquele momento, a linha entre a amizade e o amor não apenas estava borrada,
mas estava a ponto de ser quebrada para sempre. O sol de inverno, que antes era pálido, foi engolido por nuvens escuras que subiram no céu de Hartwell Park com uma velocidade assustadora. Lady Alice estava a cavalo, voltando de uma visita a uma fazenda vizinha, quando o vento começou a uivar e as primeiras gotas pesadas de chuva caíram. Em questão de minutos, a tempestade se transformou em uma fúria de raios, trovões e uma chuva tão forte que mal se podia enxergar um palmo à frente. O cavalo, assustado, relinchou e empinou, e Alice lutou para mantê-lo sob controle. Ela sabia que estava longe demais da mansão para alcançar refúgio a tempo. Foi então que ela avistou entre as árvores balançando o telhado de uma pequena cabana de caça. Uma construção rústica e esquecida, usada apenas para abrigar caçadores em dias de chuva. Com o coração acelerado, ela esporeou o cavalo para lá, mal conseguindo se abrigar sob o telhado antes que o céu desabasse de vez. Ao entrar na cabana, buscando a pouca luz que vinha da porta entreaberta, Alice parou, o ar preso na garganta. Julian estava lá. Ele já havia acendido uma pequena lareira, e as chamas dançavam, projetando sombras no rosto dele. Seus cabelos escuros estavam molhados, e o casaco de viagem, úmido, estava pendurado num gancho. Ele a olhou, e o silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo barulho furioso da tempestade lá fora. Alice, ele disse, a voz rouca, quase um alarme. Seus olhos, de um azul tempestuoso como o céu lá fora, a percorreram, verificando se ela estava bem. Você está molhada. Venha para perto do fogo. A ausência de regras sociais naquele pequeno espaço, a proximidade forçada, abalaram as defesas de Alice. Ela sentiu o olhar dele, que não era o do duque distante, mas o de um homem preocupado, protetor. Ela se aproximou da lareira, sentindo o calor nas mãos frias, enquanto a chuva batia nas poucas janelas da cabana. Julian tirou o próprio casaco e o ofereceu a ela. Vista isto, vai ajudar a aquecer. Alice pegou o casaco pesado, sentindo o calor do corpo dele ainda presente no tecido. Ao vesti-lo, seus dedos roçaram os de Julian e um choque elétrico percorreu seu braço. A respiração dela ficou suspensa. Ele a olhava, e a intensidade em seus olhos era tão forte que ela sentiu as pernas fraquejarem. Não havia mentira ali, não havia negação. Havia apenas uma verdade crua e perigosa. Ele sentou-se num banco de madeira perto do fogo. E Alice, sem ter para onde ir, sentou-se ao lado dele. Os ombros se tocaram, e a pequena cabana pareceu encolher ainda mais. O cheiro de fumaça e de terra molhada se misturava ao perfume dele, e Alice sentia o coração bater descompassado. Ela o observou enquanto ele mexia nas brasas. A luz do fogo suavizava as linhas duras de seu rosto, revelando um cansaço, uma dor que ela nunca havia percebido antes. Ela viu o homem por trás do duque, e o medo em seus olhos ao pensar em seu próprio bem-estar, em como ele havia sido pego na tempestade, era quase palpável. O capitão Wren. Ela começou, a voz baixa, quase um sussurro. Julian parou o que estava fazendo, o olhar fixo no fogo. Ele é um homem ambicioso, disse ele, a voz baixa, e talvez eu tenha sido um tolo em minha inação. Ele fez uma pausa, o peito subindo e descendo com força. Há coisas que nos prendem, Alice, promessas que fazemos antes de saber o verdadeiro custo delas, compromissos que parecem justos na juventude, mas que se tornam uma prisão na vida adulta. Ele ergueu o olhar para ela, e Alice sentiu um arrepio. A dor em seus olhos era imensa, e pela primeira vez ela sentiu que ele estava prestes a se abrir, a revelar o segredo. Seus olhos se encontraram, e o desejo, o amor, a angústia dançaram entre eles. Ele começou, sua voz embargada, a mão estendendo-se, quase tocando o rosto dela. Mas então ele se retraiu, o punho apertado. O controle voltou aos seus olhos, mas era um controle que parecia custar-lhe cada fibra de seu ser. Não importa, ele disse, a voz mais baixa, mas firme. São coisas que não a interessam. Alice sentiu uma pontada de decepção, mas também uma nova compreensão. Ele não havia revelado a história da carta,
a dor de sua obediência forçada, mas a forma como ele havia falado, o olhar de desespero, a mão que quase a tocou. Ela percebeu que havia um segredo profundo por trás da negação dele. Não era uma falta de sentimento, mas uma barreira poderosa, externa, que o impedia. E, ironicamente, aquela quase revelação construiu uma ponte de confiança silenciosa entre eles. Eles estavam ali, isolados do mundo, vendo a humanidade e o desejo um no outro, em pequenos gestos e olhares que valiam mais do que 1000 palavras. A tempestade lá fora poderia rugir, mas dentro da cabana, uma tempestade ainda mais intensa começava a se formar entre eles. A tempestade havia se acalmado, deixando para trás um céu lavado e um ar fresco. Mas a verdadeira tempestade, aquela entre Lady Alice e Julian, continuava a rugir em silêncio. De volta a Hartwell Park, a tensão que se formara na pequena cabana de caça ainda pairava no ar, tão densa que Alice sentia seu peito apertar. A vulnerabilidade que ela vira nos olhos de Julian, a forma como ele a havia protegido, o quase toque de suas mãos. Aquilo a havia mudado. Ela não podia mais ignorar o que sentia, nem aceitar as meias-verdades. Alice o encontrou no grande salão, onde a luz do dia entrava pelas altas janelas, iluminando a poeira dançante. Julian estava perto da lareira, a mão apoiada na pedra fria, o olhar perdido nas chamas. Ele parecia um homem carregando o peso do mundo em seus ombros largos. Ela deu um passo à frente, o som de seus sapatos ecoando no silêncio. Julian se virou, e o olhar dele a atingiu como uma onda. Era um olhar que continha uma mistura de desejo, angústia e uma luta tão profunda que fez Alice prender a respiração. Julian, ela disse, a voz firme, mas com um tremor quase imperceptível. Não podemos continuar assim. Preciso da verdade. Toda ela. Ela deu outro passo, diminuindo a distância entre eles. O que aconteceu na cabana? O que sinto quando você me olha, quando me toca? Não é algo que uma irmã sente por um irmão. E sei que você também sente. Eu vi em seus olhos. O rosto de Julian estava pálido. Seus olhos, de um azul profundo, fixaram-se nos dela, e Alice sentiu a força de seu controle, mas também a fragilidade de sua luta. Ele abriu a boca, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. Ele respirava com dificuldade, como se o ar fosse escasso. Minha dor. Alice continuou, um nó apertado em sua garganta. É ver você se afastar, me chamar de irmãzinha, quando sei que há algo mais. Eu amei você por anos, Julian, e cada vez que você me nega, cada vez que se retrai, é como se uma parte de mim morresse. Eu preciso saber. O que é que o impede de me amar abertamente, de lutar por mim? Lágrimas começaram a se formar em seus olhos, mas ela se recusou a deixá-las cair. Julian deu um passo incerto em direção a ela. Sua mão se ergueu lentamente, como se estivesse lutando contra uma força invisível. Alice sentiu o coração bater descompassado, a expectativa a sufocando. Os dedos dele roçaram seu rosto, um toque furtivo, elétrico, que durou apenas 1 segundo, mas que incendiou sua pele. O calor se espalhou por ela e Alice fechou os olhos, sentindo a proximidade dele. Quando abriu os olhos novamente, o rosto de Julian estava a poucos centímetros do dela. O ar entre eles vibrava com uma tensão quase insuportável. Os lábios dele estavam próximos, tão próximos que ela podia sentir sua respiração quente em seu rosto. Era um quase beijo, carregado de anos de desejo reprimido, de palavras não ditas. Alice sentiu que estava prestes a se render, a finalmente ter o que tanto sonhava. Mas no último instante, Julian se afastou abruptamente. O movimento foi tão rápido que a deixou tonta. Ele se virou de costas para ela, a mão fechada em um punho apertado, batendo de leve na lareira. Sua respiração era pesada, seu corpo tenso, como se estivesse lutando contra si mesmo. Ele não havia dito nada, nenhuma palavra, mas o desespero em seus olhos antes de se virar, o arrependimento em seu gesto, falava mais alto do que qualquer confissão. Alice observou suas costas, o coração em frangalhos, mas também com uma clareza dolorosa. Ele não havia dito o segredo da carta, não havia quebrado o juramento que a mantinha afastada.
Mas sua luta era tão evidente, tão real, que ela finalmente entendeu. Não era que ele não a amasse. Não era uma falta de sentimento. Era uma barreira externa, poderosa, algo maior do que ele que o impedia de agir, de quebrar a promessa. A negação dele agora parecia menos sobre não amá-la e mais sobre estar preso. E, ironicamente, essa percepção construiu uma ponte de compreensão silenciosa entre eles. Ela não tinha as palavras, mas tinha a verdade em seus olhos, em seu toque, em seu corpo que, mesmo em sua retirada, confessava o que a boca sempre negou. Julian a amava. E essa certeza, mesmo com a dor da barreira, era o suficiente para acender uma nova esperança em seu coração. Ela sabia que a luta ainda não havia acabado. O sol da tarde se espreguiçava preguiçosamente sobre os salões de Hartwell Park, mas para Lady Alice o calor parecia vir de dentro, de uma decisão que se aproximava a cada novo dia. A cena na cabana, o quase beijo, a confissão silenciosa nos olhos de Julian, tudo isso a havia mudado. Ela sabia agora que não era falta de amor que o impedia, mas um fardo pesado demais para ele carregar. Contudo, essa compreensão não diminuía a dor de sua inação. O capitão Thomas Wren, que parecia ter olhos em todos os cantos, não demorou a perceber a nova. E para ele, inexplicável, chama que havia se acendido entre Alice e Julian. Ele não compreendia a tensão sutil, os olhares demorados, mas via a hesitação de Alice, a forma como ela observava o duque com uma mistura de carinho e uma tristeza profunda. E, como um bom estrategista, ele sabia que era a hora de fazer sua jogada final. Um dia, enquanto Alice caminhava pelos jardins, o capitão a encontrou perto do lago, o mesmo onde haviam tido o piquenique. Ele segurava uma única rosa branca que ofereceu a ela com um sorriso gentil. "Lady Alice", começou ele, a voz suave e cheia de uma admiração que não era falsa. Ele segurou a mão dela e o toque era firme, confiante. "Eu não sou um homem de rodeios. Eu aprecio a clareza, a verdade. E a verdade é que, desde que a conheci, não consigo pensar em mais ninguém." Alice sentiu um arrepio. A seriedade em seus olhos era inegável. "Eu sei que há uma ligação entre a senhora e o Duque de Greystone, uma amizade de muitos anos", continuou o capitão, olhando-a nos olhos. "Mas a amizade, por mais preciosa que seja, não é o mesmo que um futuro, não é o mesmo que um compromisso." Ele deu um passo à frente, diminuindo a pequena distância entre eles. Alice sentiu o cheiro fresco de sua colônia, misturado ao perfume da rosa. O rosto dele estava perto, e ela podia ver a sinceridade em seu olhar, a promessa de um amor sem segredos, sem barreiras. "Lady Alice, eu desejo a senhora como minha esposa", disse ele, a voz um pouco mais baixa, mas carregada de emoção. "Eu a valorizo, a respeito e a quero abertamente, sem jogos, sem hesitação. Eu lutei por meu país, e agora estou pronto para lutar pela mulher que amo. Peço-lhe que considere seriamente meu pedido, que considere um futuro comigo, um futuro onde a senhora será amada e desejada por um homem que não tem medo de demonstrar o que sente." As palavras do capitão ecoaram na mente de Alice. Ele a estava desafiando, sim, mas também oferecendo um porto seguro, uma vida onde ela não teria que decifrar olhares ou esperar por palavras que nunca vinham. Ele estava lhe dando a chance de ser a prioridade de alguém, algo que Julian, com todos os seus segredos e juramentos, não conseguia fazer. Ela olhou para o capitão e então para a mansão de Hartwell Park ao longe, onde Julian provavelmente estava, preso em sua própria dor. O capitão tinha razão em uma coisa. Julian era fraco, incapaz de lutar pelo que queria por causa de algum segredo. Ele estava acovardado, e isso, por mais que ela o amasse, era uma ferida aberta em seu coração. Longe dali, em seu escritório, Julian Hartwell sentia o chão desabar. Ele havia visto o capitão e Alice nos jardins, havia percebido a seriedade da conversa pelo modo como o capitão segurava a mão dela, pela forma como Alice o ouvia, com uma atenção que ele não conseguia mais ignorar. O capitão estava fazendo sua jogada, e Julian sabia que estava perdendo Alice. Sua mente estava em tormento.
dividida entre a honra de um juramento antigo e o amor ardente que agora queimava em seu peito, um amor que ele havia negado por tempo demais. Ele sentia o peso do segredo de seu pai como uma corrente em seu pescoço, arrastando-o para o fundo. Ele havia prometido, havia se amarrado, e agora, essa mesma promessa o faria perdê-la para sempre. Ele se levantou e foi até a janela, observando Alice e o capitão. A imagem deles juntos era uma tortura. Ele a amava com uma intensidade que o assustava, mas estava preso. A inação, ele percebia agora, era um caminho para a ruína. Se não agisse, se não encontrasse uma forma de quebrar as correntes, Alice estaria perdida para ele, em um futuro com outro homem. O desespero o atingiu, um frio gélido que o fez tremer, e o peso do segredo se tornou insuportável. Ele tinha que fazer algo, e logo, antes que fosse tarde demais. O sol da tarde se espreguiçava preguiçosamente sobre os salões de Hartwell Park, mas para Lady Alice, o calor parecia vir de dentro, de uma decisão que se aproximava a cada novo dia. A cena na cabana, o quase beijo, a confissão silenciosa nos olhos de Julian, tudo isso a havia mudado. Ela sabia agora que não era falta de amor que o impedia, mas um fardo pesado demais para ele carregar. Contudo, essa compreensão não diminuía a dor de sua inação. O capitão Thomas Wren, que parecia ter olhos em todos os cantos, não demorou a perceber a nova, e para ele, inexplicável, chama que havia se acendido entre Alice e Julian. Ele não compreendia a tensão sutil, os olhares demorados, mas via a hesitação de Alice, a forma como ela observava o duque com uma mistura de carinho e uma tristeza profunda. E como um bom estrategista, ele sabia que era a hora de fazer sua jogada final. Um dia, enquanto Alice caminhava pelos jardins, o capitão a encontrou perto do lago, o mesmo onde haviam tido o piquenique. Ele segurava uma única rosa branca, que ofereceu a ela com um sorriso gentil. "Lady Alice", começou ele, a voz suave e cheia de uma admiração que não era falsa. Ele segurou a mão dela, e o toque era firme, confiante. "Eu não sou um homem de rodeios. Eu aprecio a clareza, a verdade. E a verdade é que, desde que a conheci, não consigo pensar em mais ninguém." Alice sentiu um arrepio. A seriedade em seus olhos era inegável. "Eu sei que há uma ligação entre a senhora e o Duque de Greystone, uma amizade de muitos anos", continuou o capitão, olhando-a nos olhos. "Mas a amizade, por mais preciosa que seja, não é o mesmo que um futuro, não é o mesmo que um compromisso." Ele deu um passo à frente, diminuindo a pequena distância entre eles. Alice sentiu o cheiro fresco de sua colônia, misturado ao perfume da rosa. O rosto dele estava perto, e ela podia ver a sinceridade em seu olhar, a promessa de um amor sem segredos, sem barreiras. "Lady Alice, eu desejo a senhora como minha esposa", disse ele, a voz um pouco mais baixa, mas carregada de emoção. "Eu a valorizo, a respeito e a quero abertamente, sem jogos, sem hesitação. Eu lutei por meu país, e agora estou pronto para lutar pela mulher que amo. Peço-lhe que considere seriamente meu pedido, que considere um futuro comigo, um futuro onde a senhora será amada e desejada por um homem que não tem medo de demonstrar o que sente." As palavras do capitão ecoaram na mente de Alice. Ele a estava desafiando, sim, mas também oferecendo um porto seguro, uma vida onde ela não teria que decifrar olhares ou esperar por palavras que nunca vinham. Ele estava lhe dando a chance de ser a prioridade de alguém, algo que Julian, com todos os seus segredos e juramentos, não conseguia fazer. Ela olhou para o capitão e então para a mansão de Hartwell Park ao longe, onde Julian provavelmente estava, preso em sua própria dor. O capitão tinha razão em uma coisa. Julian era fraco, incapaz de lutar pelo que queria por causa de algum segredo. Ele estava acovardado, e isso, por mais que ela o amasse, era uma ferida aberta em seu coração. Longe dali, em seu escritório, Julian Hartwell sentia o chão desabar. Ele havia visto o capitão e Alice nos jardins, havia percebido a seriedade da conversa pelo modo como o capitão segurava a mão dela, pela forma como Alice o ouvia com uma atenção
que ele não conseguia mais ignorar. O capitão estava fazendo sua jogada e Julian sabia que estava perdendo Alice. Sua mente estava em tormento, dividida entre a honra de um juramento antigo e o amor ardente que agora queimava em seu peito, um amor que ele havia negado por tempo demais. Ele sentia o peso do segredo de seu pai como uma corrente em seu pescoço, arrastando-o para o fundo. Ele havia prometido, havia se amarrado e agora, essa mesma promessa o faria perdê-la para sempre. Ele se levantou e foi até a janela, observando Alice e o capitão. A imagem deles juntos era uma tortura. Ele a amava com uma intensidade que o assustava, mas estava preso. A inação, ele percebia agora, era um caminho para a ruína. Se não agisse, se não encontrasse uma forma de quebrar as correntes, Alice estaria perdida para ele, em um futuro com outro homem. O desespero o atingiu, um frio gélido que o fez tremer, e o peso do segredo se tornou insuportável. Ele tinha que fazer algo, e logo, antes que fosse tarde demais. Alice estava no jardim de inverno, o sol filtrando-se pelos vidros e aquecendo o ar. O capitão Wren estava ao seu lado, contando uma história engraçada sobre sua vida na marinha. Ele era charmoso, e Alice ria, um som leve que ecoava no ambiente. Ele a olhava com admiração, e seus dedos tocaram levemente os dela ao passarem uma xícara de chá. Era um momento agradável, quase íntimo, e Alice tentava se convencer de que era isso que ela queria. Ele a fazia sentir-se desejada, vista, uma mulher livre. Seus olhos brilhavam e ela sentiu um leve rubor nas bochechas. O capitão estava perto, a voz baixa e envolvente, e Alice quase podia esquecer a dor que carregava no peito. Quase. De repente, a porta do jardim de inverno se abriu com um leve rangido. Alice ergueu os olhos e o viu. Julian Hartwell estava parado ali, a silhueta imponente contra a luz, preenchendo o espaço. Seu rosto estava pálido, e seus olhos, de um azul tempestuoso, fixaram-se nela com uma intensidade que roubou seu fôlego. O ar na sala pareceu rarear. Julian não disse uma palavra. Ele apenas caminhou em direção a eles, seus passos firmes e silenciosos, como os de um predador. O sorriso do capitão Wren vacilou, uma pequena contração nos lábios. Julian parou a centímetros de Alice, ignorando o capitão. Seu olhar em Alice era de uma possessividade tão crua, tão descarada, que ela sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com o frio. Sem pensar, sem uma palavra, ele estendeu a mão e agarrou o pulso de Alice. O toque foi forte, elétrico, e a puxou para perto. Ela mal teve tempo de reagir, o corpo em choque. O capitão Wren recuou um passo, surpreso, mas Julian não se importava. Ele a puxou para um canto mais afastado, atrás de um grande vaso de samambaias, onde a luz era mais fraca e as sombras dançavam. A mão dele ainda segurava seu pulso, e o controle que ele exercia era inegável, quase doloroso. Alice sentiu o coração bater descompassado, uma mistura de medo e um fascínio perigoso que a deixava sem voz. Seus olhos estavam grudados nos dele, incapazes de desviar. O rosto de Julian estava a centímetros do dela. Ele se inclinou e Alice sentiu o cheiro dele, amadeirado e forte, e a respiração quente em seu rosto. Os olhos dele eram poços profundos de emoção, e ela viu o desejo, a raiva, a dor, tudo misturado em um turbilhão. Seus lábios estavam tão perto, que ela podia sentir a promessa de um beijo que quebraria todas as barreiras, todas as palavras não ditas, todos os anos de negação. Ela fechou os olhos, rendida, o corpo inteiro tremendo com a antecipação. Ela queria esse beijo mais do que tudo em sua vida. Queria que ele a libertasse, mas ele não a beijou. Em vez disso, a apenas um fio de cabelo de distância, ele parou. Um suspiro profundo escapou de seus lábios, carregado de uma angústia visível. Ele se afastou abruptamente, soltando o pulso dela como se tivesse queimado. Seus olhos ainda estavam fixos nela por um segundo, e naquele olhar Alice viu uma agonia tão profunda, uma luta interna tão violenta, que sentiu o coração apertar em seu próprio peito. Então ele se virou, dando as costas para ela, os ombros tensos,
respirando com dificuldade como se estivesse sufocando. Alice ficou ali, o corpo em choque, os lábios formigando com o beijo que não veio, mas que ela sentira tão intensamente. Ele não havia dito uma palavra, mas a ação. A ação falava tudo. O modo como ele a puxou, a intensidade de seu olhar, a proximidade que a fez tremer, a luta em seus olhos antes de se afastar. Não havia mais dúvidas. Ele a amava, ele a queria. E o segredo que o impedia era algo tão grande, tão poderoso, que o estava destruindo por dentro, mais do que a ela. Aquele ato impetuoso e irracional havia removido qualquer sombra de dúvida que Alice ainda pudesse ter. Não era que ele não sentisse, era que ele estava amarrado, impedido por algo que o controlava mais do que ele mesmo, mais do que seu próprio desejo. E, ironicamente, a negação dele, a incapacidade de verbalizar, havia se tornado a mais pura e inegável confissão de amor. Sua confiança na profundidade dos sentimentos dele estava cimentada, não por palavras, mas pelo grito silencioso de seu coração, que ela agora podia ouvir. Ela sabia que tinha que descobrir o que era e que a verdade finalmente estava a seu alcance. O grande salão de jantar em Hartwell Park nunca pareceu tão opressor para Lady Alice Fernley. Uma refeição formal com as duas famílias, os Fernley e os Hartwell, e o capitão Thomas Wren como convidado de honra, deveria ser um evento de celebração. Mas o ar estava pesado, carregado de uma falsa cordialidade que Alice sentia até nos ossos. O brilho dos castiçais refletia-se nos talheres de prata e nos copos de cristal, mas a luz parecia fria, sem vida. O burburinho das conversas era baixo, quase um sussurro, e cada som parecia amplificado na mente de Alice. Ela estava sentada entre o capitão Wren e sua mãe, a senhora Fernley, que sorria com uma esperança que Alice não sentia. Do outro lado da mesa, Julian Hartwell, o duque de Greystone, parecia uma estátua de mármore. Seus olhos, de um azul escuro, estavam fixos em algum ponto distante, a mandíbula tensa. Alice sabia que ele estava tenso, sentia a energia contida que irradiava dele, mas não havia nada em seu rosto que denunciasse o turbilhão que ela sabia que existia lá dentro. O incidente no jardim de inverno, o quase beijo que a havia deixado em chamas, ainda queimava em sua memória. Ele a queria, ela sabia, mas estava preso. O capitão Thomas Wren, por outro lado, irradiava confiança. Ele conversava animadamente com o pai de Alice, falando de seus planos futuros, de sua carreira promissora e da estabilidade que poderia oferecer. Ele bebia seu vinho com calma, seus olhos azuis encontrando os de Alice com frequência, um sorriso gentil nos lábios. Ele era o homem que oferecia um futuro, um porto seguro, e Alice, apesar de tudo, sentia-se atraída pela promessa de paz que ele trazia. Mas seu coração ainda batia por Julian, mesmo sabendo que ele estava amarrado. Um silêncio súbito caiu sobre a mesa. Alice ergueu o olhar e viu o capitão Wren se levantar. Ele limpou a garganta, um movimento ensaiado, e o som arranhou os nervos de Alice. Todos os olhos na mesa se voltaram para ele. O sorriso dele era largo, confiante, quase vitorioso. Alice sentiu um arrepio. Ela sabia o que estava por vir. Seu coração começou a bater tão forte que parecia querer saltar do peito. Ela olhou para Julian, que parecia ter parado de respirar. Minhas queridas famílias Fernley e Hartwell, começou o capitão, sua voz clara e ressonante no salão. E especialmente a senhora Lady Alice. Ele virou-se completamente para ela, e Alice sentiu o rubor subir por seu pescoço. Desde que cheguei a Hartwell Park, fui cativado pela beleza, pela inteligência e pela graça de Lady Alice Fernley. Ela é uma joia rara, e a cada dia que passa, sinto que minha vida seria incompleta sem ela. Um murmúrio suave percorreu a mesa. A mãe de Alice sorriu com os olhos marejados e seu pai assentiu com aprovação. O capitão se ajoelhou sobre um joelho, tirando uma pequena caixinha de veludo do bolso interno de seu casaco. Ao abri-la, um anel de diamante brilhou, capturando a pouca luz do salão. Lady Alice Fernley,
disse o capitão, sua voz carregada de emoção. Eu a amo, e peço-lhe que me faça a honra de ser minha esposa. Aceita se casar comigo? Um silêncio mortal caiu sobre o salão. O som das palavras do capitão ecoou, preenchendo cada canto, cada fresta daquela sala. Era como se o tempo tivesse parado. Alice sentiu o mundo girar. Ela olhou para o anel brilhando em sua frente, a promessa de uma vida, de um futuro, de um amor aberto e declarado. Então, seus olhos se desviaram do capitão e voaram para Julian. Ele estava paralisado. Seu rosto estava branco como a neve, os olhos arregalados, fixos nela com uma intensidade de desespero que a atingiu como uma facada. Ele não se movia, não respirava, parecia incapaz de qualquer reação. Sua mente gritava, Alice sabia. Ela podia sentir a agonia que emanava dele, mas o juramento o amarrava, uma corrente invisível, mas inquebrável. Ele estava fisicamente incapaz de intervir. Alice o olhava, esperando que ele quebrasse a barreira, que ele lutasse por ela, que ele finalmente dissesse as palavras que seu coração ansiava ouvir. Mas ele permaneceu em silêncio, preso em sua própria armadilha, vendo seu mundo desmoronar diante de seus olhos, mas sem poder estender a mão para salvá-lo. O choque era palpável. O salão inteiro observava, e a tensão era quase insuportável. Alice sentiu um aperto no peito, uma mistura de decepção e uma tristeza profunda. Ele não podia, ele não faria. Ela estava sozinha. O salão de jantar estava em silêncio. Um silêncio que parecia gritar, pesado com a pergunta do capitão Wren e a paralisia de Julian. Alice sentia o anel de diamante brilhar diante de seus olhos, a promessa de um futuro que, por um instante, pareceu a única saída. Mas seu olhar desesperado ainda estava fixo em Julian, esperando por um sinal, uma palavra, qualquer coisa que quebrasse o feitiço que o prendia. Ele estava branco, a respiração presa, os olhos arregalados, incapaz de se mover. Foi então que a Sra. Fernley, a mãe de Alice, que até então havia tentado manter um sorriso de aprovação, não aguentou mais. Seus olhos, que viram o sofrimento da filha por anos, e a inação de Julian, se encheram de uma fúria silenciosa. Ela se levantou, a cadeira arranhando o chão de madeira com um som estridente que ecoou no silêncio. Todos os olhos se voltaram para ela, surpresos. Com a mão tremendo, a Sra. Fernley tirou do bolso de seu vestido um envelope antigo, amarelado pelo tempo. Ele estava selado com um brasão que Alice reconheceu como o dos Hartwell. As pessoas murmuravam, confusas. "Chega!" disse a Sra. Fernley, a voz baixa, mas tão firme que fez os talheres tilintarem. "Chega de segredos e de corações partidos em silêncio." Ela olhou para Julian, e havia uma dor profunda em seu olhar, mas também uma determinação inabalável. "Julian, você se escondeu atrás de uma mentira por tempo demais. Minha filha sofreu por essa mentira, e eu não aguento mais vê-la assim." Julian ergueu o olhar para a mãe de Alice, e seu rosto se contorceu em uma mistura de dor, vergonha e uma compreensão terrível do que estava prestes a acontecer. Ele tentou dizer algo, sua boca se abriu e fechou, mas nenhuma palavra saiu. Ele estava encurralado. A Sra. Fernley abriu o envelope com cuidado, como se manuseasse um tesouro frágil. Ela puxou uma folha de papel dobrada com a caligrafia forte e antiga que Alice reconheceu como sendo do falecido Duque de Greystone, o pai de Julian. "Esta é uma carta", começou a mãe de Alice, a voz mais alta agora, para que todos pudessem ouvir, escrita pelo pai de Julian, o antigo duque, em seu testamento. Uma exigência feita a seu filho, que ele guardou em segredo por todos esses anos. Um murmúrio de espanto percorreu a mesa. Julian estava de pé agora, o corpo rígido, os olhos suplicando a Sra. Fernley para parar, mas ela não o fez. Ele escreveu, leu a mãe de Alice, a voz embargada, mas clara, que Julian, já duque de Greystone, jamais deveria cortejar Lady Alice Fernley, que ela era para ser vista como irmã, para proteger as terras, o nome da família, e evitar escândalos. Ele o proibiu de tocar o coração da menina, de se casar com ela, de sequer pensar nela como uma mulher.
As palavras caíram sobre o salão como pedras pesadas. Um silêncio estarrecido se seguiu. Alice sentiu o chão sumir sob seus pés. A verdade, o segredo que a havia torturado por tanto tempo, estava ali, exposto para todos. Não era que Julian não a amasse. Não era que ele fosse fraco. Ele estava amarrado, preso por um juramento feito a um homem morto. O rosto de Julian estava em agonia, contorcido em dor e uma vergonha profunda, seus olhos fixos em Alice, implorando por perdão. A humilhação era imensa. Ser o centro de um escândalo, ter seu amor não correspondido e a proibição de Julian expostos de forma tão cruel. Mas, junto com a humilhação, veio uma clareza que a atingiu como um raio. A dor, a inação, os olhares de Julian. Tudo fazia sentido agora. Ele a amava, mas estava preso. Alice se levantou, o corpo tremendo. Mas seus olhos encontraram os de Julian e não se desviaram. O capitão Wren, que ainda estava ajoelhado, olhava de um para o outro, um ar de choque em seu rosto charmoso. Julian, disse Alice, a voz trêmula, mas carregada de uma força que ela não sabia que possuía. Cada palavra era uma facada, mas também uma libertação. Por anos, você me chamou de irmã. Por anos, você se escondeu atrás de um dever. Por anos, eu amei você em silêncio, achando que não era o suficiente, que meu amor era uma fantasia. Ela deu um passo em direção a ele, ignorando todos os outros no salão. A verdade havia sido revelada, e não havia mais nada a perder. Agora, Julian, ela continuou, a voz subindo um pouco. Agora que todos sabem o fardo que você carrega, eu exijo que você diga. Ela apontou para o capitão Wren, ainda ajoelhado. Diante de todos, diante das duas famílias, diante do capitão que me ofereceu um futuro. Diga o que você realmente sente. Diga a verdade, Julian. Diga agora, ou me deixe ir. Com ele. O ar no salão estava suspenso, e a respiração de Alice era o único som que ela conseguia ouvir. O destino de seu coração, de sua vida, estava nas mãos de Julian, e ele tinha que escolher. Agora. O salão de jantar estava em silêncio. Um silêncio que pesava sobre todos, esmagador, enquanto a pergunta de Lady Alice pairava no ar, como uma sentença. O capitão Wren ainda estava ajoelhado, o anel de diamante brilhando, mas todos os olhares estavam fixos em Julian Hartwell, o duque de Greystone. Ele estava em pé, pálido, o corpo rígido, o rosto contorcido pela agonia da verdade exposta. A máscara de controle que ele usara por anos finalmente se quebrou. Alice o observava, o coração batendo forte no peito. Ela exigira a verdade. E agora, o destino de seu amor estava em suas mãos. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto de Julian, brilhando sob a luz dos castiçais. Ele finalmente estava livre do fardo do segredo, mas confrontado com a perda iminente, com a possibilidade real de que ela o deixasse com outro homem. Julian respirou fundo, um som rouco que ecoou no silêncio. Seus olhos, antes cheios de dor e vergonha, agora brilhavam com uma determinação feroz, uma chama ardente que Alice nunca vira antes. Ele deu um passo à frente e o capitão Wren, percebendo a mudança na atmosfera, levantou-se lentamente. Alice, Julian começou, a voz embargada, um sussurro carregado de emoção que alcançou cada canto do salão. Minha doce Alice. Ele olhou para ela, e naquele olhar, Alice viu todo o amor que ele havia escondido, toda a dor de sua negação. Eu a amo com cada fibra do meu ser com uma paixão que me assusta e me consome. Um murmúrio de espanto percorreu as famílias. Julian não se importou. Seus olhos estavam fixos em Alice e só nela. O juramento de meu pai, ele continuou, a voz um pouco mais forte, mas ainda tremendo. Ele me proibiu de cortejá-la, de amá-la como mulher. Disse que era para proteger nossas famílias, nossas terras. Eu era jovem, e o peso do ducado, a dor da perda, eu aceitei. E essa promessa se tornou uma prisão para meu coração. Chamei-a de irmãzinha, para me proteger, para nos proteger. Mas cada vez que a via, cada vez que a ouvia rir, cada vez que seus olhos encontravam os meus, eu me perdia. Eu a queria, Alice. Eu a desejava mais do que tudo. Lágrimas brotaram dos olhos de Alice.
mas agora eram lágrimas de alívio e de uma alegria esmagadora. Ele a amava. Ele sempre a amara. O segredo, a barreira, tudo fazia sentido. A dor de minha negação me consumia, Julian confessou, a voz rouca, quase um lamento. Eu a vi com o capitão e o ciúme me rasgou por dentro. Eu estava morrendo a cada dia, sabendo que a estava perdendo por causa de um juramento tolo. Ele deu mais um passo, diminuindo a distância entre eles. Mas chega. Chega de mentiras, chega de medo. Eu a escolho, Alice. Eu a escolho acima de qualquer juramento, acima de qualquer dever. Ele se aproximou dela, seus passos firmes e decididos. As mãos de Julian, fortes e quentes, tomaram o rosto de Alice. Seus polegares acariciaram suas bochechas e Alice sentiu um calor que se espalhou por todo o seu corpo. Seus olhos se encontraram e não havia mais nada no mundo além daquele olhar, daquela verdade. Julian se inclinou, seus lábios encontrando os dela em um beijo que transcendeu anos de dor, de espera, de desejo reprimido. Era um beijo apaixonado, avassalador, que a fez esquecer o salão, as famílias, o capitão. Alice sentiu o gosto salgado das lágrimas, dela e dele, e a doçura de um amor finalmente confessado. Seus braços se enrolaram no pescoço dele, puxando-o para mais perto, entregando-se completamente àquele momento. O beijo era um selo, uma promessa que valia mais do que qualquer papel antigo. Era o compromisso de duas almas que se encontraram depois de uma longa e dolorosa jornada. Quando Julian se afastou, seus olhos ainda estavam fixos nos dela, brilhando com uma intensidade que a fez tremer. Ele a segurou firme, como se temesse que ela desaparecesse. O capitão Thomas Wren, que havia testemunhado tudo, respirou fundo. Ele olhou para o casal e depois para o anel de diamante em suas mãos. Um pequeno sorriso triste curvou seus lábios. Ele entendia. Ele havia visto a força daquele amor, a paixão que havia explodido, e sabia que não havia mais espaço para ele ali. Suas ambições, por mais válidas que fossem, não poderiam competir com uma história de tantos anos, com um amor que havia sobrevivido a uma proibição. Ele guardou o anel de volta na caixinha de veludo, um gesto de dignidade e respeito. Duque de Greystone, disse o capitão, sua voz clara, mas sem rancor. Lady Alice, desejo-lhes toda a felicidade. Está claro que há um amor aqui que eu não poderia jamais igualar. Ele fez uma reverência respeitosa e se retirou do salão, deixando claro que não interferiria mais. As famílias, inicialmente chocadas, mas agora compreendendo a profundidade do drama que haviam testemunhado, explodiram em murmúrios de emoção e alívio. A mãe de Alice, com lágrimas escorrendo pelo rosto, correu para abraçar a filha e o homem que, finalmente, a havia escolhido. O pai de Alice, um homem de poucas palavras, apenas assentiu para Julian, um reconhecimento silencioso e cheio de orgulho. O salão, antes um palco de tensão, agora era preenchido com a alegria de uma união que havia superado anos de negação e um segredo doloroso. O dia do casamento de Lady Alice e Julian Hartwell amanheceu com um sol brilhante, como se o próprio céu quisesse celebrar a união que havia demorado tanto para acontecer. Hartwell Park, antes palco de segredos e negação, agora pulsava com a alegria de um amor assumido. Os jardins estavam enfeitados com flores brancas e os sinos da pequena capela da propriedade tocavam com uma melodia suave, enchendo o ar de esperança. Alice caminhou pelo corredor da capela, seu vestido de noiva branco esvoaçando suavemente. Seu coração batia forte, não de medo, mas de uma felicidade que parecia transbordar. Seus olhos encontraram os de Julian parado no altar, e ela viu ali não apenas o duque imponente, mas o homem que a amava, com uma paixão que havia sobrevivido a anos de silêncio. Ele a olhava com um carinho tão profundo, uma adoração tão pura, que as lágrimas de Alice ameaçaram cair. Seus olhos brilhavam, prometendo um futuro onde não haveria mais barreiras. Quando chegaram ao altar, Julian tomou a mão de Alice e o toque dele era firme e aquecedor. Ele a olhou nos olhos e não havia mais nada, nenhuma dúvida, nenhum medo. Era apenas amor. Alice, ele disse, a voz rouca de emoção enquanto trocavam as alianças.
Eu prometo nunca mais esconder meus sentimentos de você. Prometo que enfrentaremos cada verdade, cada desafio sempre juntos com o coração aberto. Você é o meu lar, a minha verdade, e eu a amo mais do que a vida. Alice sentiu um nó na garganta. Julian, ela respondeu, a voz embargada. Eu prometo amá-lo, honrá-lo e sempre lembrar que nosso amor é forte o suficiente para superar qualquer segredo, qualquer proibição. Que a amizade de nossa infância se tornou um amor apaixonado, resiliente e honesto. Eu o escolho, meu duque, hoje e para sempre. O beijo que selou a união foi suave, mas cheio de uma intensidade que fez o coração de Alice vibrar. Era a celebração de um novo começo, de um amor que havia florescido das cinzas da negação. Anos se passaram, e Hartwell Park continuava a ser o cenário de suas vidas. A propriedade, antes um refúgio para a dor de Alice, agora era o lar de sua alegria. Em um fim de tarde dourado, Alice estava sentada em um banco de pedra nos jardins, observando seus filhos, 2 pequenos raios de sol, correrem pelos campos que foram testemunhas de sua história. Seus risos ecoavam pelo ar, uma melodia de pura felicidade. Julian se aproximou, sentando-se ao lado dela. Ele tomou a mão dela na sua, um gesto de carinho que se tornou um hábito precioso. Seus cabelos tinham alguns fios grisalhos nas têmporas, e os olhos dele, ainda de um azul profundo, brilhavam com um amor maduro e tranquilo. Eles cresceram tanto, não é? Disse Alice, encostando a cabeça no ombro dele. Sim, Julian respondeu, apertando a mão dela. Parece que foi ontem que você era a menina correndo por esses campos e eu... Bem, eu era o tolo que não sabia o que tinha bem à sua frente. Alice sorriu, sentindo a paz em seu coração. Nós aprendemos, não é? Aprendemos que a verdade, por mais difícil que seja, é sempre o melhor caminho. Que o amor não pode ser negado, não pode ser escondido. Que a amizade pode, sim, se transformar em algo ainda maior, em um amor que quebra todas as regras e supera todos os segredos. Julian a beijou no topo da cabeça. Uma história sobre amizade e negação e o momento em que o corpo confessou o que a boca sempre negou. Ele murmurou, repetindo as palavras que haviam marcado o início de sua jornada. Hartwell Park é agora mais do que um refúgio ou uma herança, minha querida. É o lar de um amor que floresceu das cinzas da negação, um legado de verdade e paixão que nunca mais será silenciado. Alice o olhou, seus olhos brilhando de amor e gratidão. Ela sabia que estavam onde deveriam estar, finalmente livres para amar abertamente, para construir um futuro que a amava de volta. E nos campos de Hartwell Park, sob o olhar atento de Julian e Alice, seus filhos corriam, inocentes, testemunhas de um amor que havia encontrado seu verdadeiro lar. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.